Espírito Santo de Paulo. Aí recebemos aí, temos aí o prazer a presença de todos vocês nesse dia aqui tão especial. Como nós sabemos, informamos aí nos documentos da ata do centro, consta que o dia 19 de agosto comemora-se 68 anos da fundação da Casa Espírita. Temos aí a informação de que hoje já tem, mesmo ele já tem alguns tempos atrás, existido há alguns tempos atrás, mas que foi regularizado tudo certinho, ali a data consta nesse dia. E nada mais justo aí nós comemorarmos, assim, celebrarmos essa data, uma homenagem aí com um estudo, um estudo fraterno, todos nós juntos aí, e será realizado aí com o nosso irmão Cleiton, nossa irmã Sônia, liberado, e desde já, com toda a nossa prece, a nossa irmã Maura vai estar até trazendo aqui um relato de como que foi executado ali todo o processo da documentação da Casa Espírita. Vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Pai, Criador, por mais essa oportunidade, por mais essa dádiva aqui de estarmos todos juntos, reunidos. Agradecer ao nosso Mestre, Senhor Jesus, por essa união que nos encontramos aqui, todos nós, irmão maior que somos perante Deus. Agradecer, Senhor, a todos os trabalhadores dessa Casa Espírita e de toda a seara do Mestre, que tem constantemente empenhado em nos auxiliar e iluminar os nossos estudos de todas as noites, amparando e confortando a todos os corações fraternos que aqui adentram, Senhor, sejam encarnados, sejam desencarnados, Senhor. Agradecemos a presença de todos os bons espíritos nesta noite de hoje, a toda a equipe espiritual, rogando, Senhor, o auxílio necessário, a inspiração, principalmente para os nossos irmãos que estarão transmitindo o estudo desta noite de hoje. Rogamos a vossa luz, que o vosso amor possa nos envolver hoje e sempre, e que assim seja. Então, na leitura do Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, a missão dos Espíritos. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei, o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tem o bem ou mal cumprido suas missões, e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos atos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregar. Os Espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos, somente. E aos despotas, palavras perdidas eu sei. Mas o que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão
sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas e pregado. E que continua, né, mas vamos, devido ao tempo, né, a gente vai parar por aqui e vamos convidar o nosso irmão Cleiton, a doutora Nora, para estar falando para nós sobre documentação. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo, para que nós possamos, assim, usufruir bem dessa noite, dos estudos que aqui serão trazidos para nós. E a minha tia Adelina, vou falar rapidamente, ela tinha uma memória invejável. Quem conhece ela, conheceu, sabe como ela tinha uma memória, assim, precisa. E ela relatou para a Márcia Queiroz Silva Bacelli, que era neta do Sr. Joaquim Cassiano, quando a Márcia se propôs a contar a história de vida do Sr. Joaquim Cassiano, que pela maioria aqui é conhecido, foi um médium muito trabalhador, que viveu na cidade de Uberaba. E a tia Adelina, ela relatou, e consta aqui no livro Histórias da Mediunidade, Joaquim Cassiano, que o Sr. Joaquim Cassiano, ele atendia as pessoas na cidade de Uberaba, pessoas com problemas espirituais, e a tia Adelina, certa vez, passou a frequentar o centro lá em Uberaba. E através da mediunidade do Sr. Joaquim, ela conseguiu, assim, ter uma vontade cada vez maior de conhecer a doutrina espírita. Então, ela fala que ela descobriu, então, a doutrina espírita através da orientação segura do médium Joaquim Cassiano, que fez nascer em seu coração a fé viva em Deus. Residindo em Conceição das Alagoas, ela e um grupo de pessoas, Newton Jorge Bichuete, Ilka, Manuel José Oliveira, José Manuel, Maria do Manuel Virgínio, Isolino, Anselmo Batista de Souza, Joaquim Paiva de Oliveira, José Isídio, Amadeu Feliciano, esposa, Aparecida, bem como tantos outros irmãos, formaram um núcleo kardecista que, filiado ao Centro Espírita Vicente Paulo de Uberaba, recebeu aqui na cidade de Conceição das Alagoas o mesmo nome. E foi fundado com estatuto próprio o Centro Espírita Vicente de Paulo, situado à rua Uberaba 450, na cidade de Conceição das Alagoas, no dia 19 de agosto de 1958. Joaquim Cassiano, com seu trabalho realizado em Uberaba, foi o grande incentivador daqueles companheiros de ideal a fundarem o referido centro em Conceição das Alagoas. Então, essa aqui é uma pequena história, mas nos mostra como que foi iniciado o trabalho dessa casa, que começou de uma forma bem humilde, mas hoje nós estamos aqui comemorando 68 anos, que ainda vai completar, mas ele já era um local onde existiam já os trabalhos espíritas. E assim, rapidamente, hoje eu estava em Uberaba, e eu fiquei meio dividida, se eu vim ou não para Conceição. Aí, de repente, veio assim, Mauro, vai? E eu resolvi vir. E por quê? Porque essa casa, ela, em 1977, eu com ainda 9 anos de idade, eu sofri algumas influências espirituais que me prejudicaram muito. Eu ouvia vozes, eu via, e a minha avó falou para meu pai me levar em Uberaba, lá no São Joaquim, e assim que nós chegamos lá, eu passei o dia lá com o São Joaquim, e quando nós íamos embora, eu tive a notícia que eu deveria frequentar aqui o Centro Vicente Paulo às terças e quintas. Às quinta-feira, o trabalho aqui, ele era mais com os médios, não vinha criança, mas ele disse que era para mim vir. Aí o Sopião autorizou que eu viesse aos trabalhos às quinta-feira, e terça e quinta. Naquela época, criança, eu não gostava de vir ao centro 2 vezes, mais ainda que na quinta-feira,
era evangelho, explicava o evangelho, estudava, não lembro se o livro dos Espíritos, então a gente ficava assim muito agoniada. Mas eu vim com a minha avó, sentava aqui no primeiro banco, a média, depois e eu fiquei bem. Então eu sou muito grata também aos trabalhos dessa casa, às pessoas daquela época, por eu ter tido essa oportunidade de me curar daquelas aflições que eu vivia naquela época. Então, assim, parece que eu precisava de dar também o testemunho da importância dessa casa para toda a cidade de Conceição dos Alagoas, para a minha família, porque foram muitos os meus familiares que já trabalharam nessa casa. Então, assim, muito grato por essa oportunidade de poder dar esse relato e contar também que a minha tia Adelina fez parte da fundação dessa casa, porque ela gostava demais dessa casa. E a gente olha aqui, é como se ela estivesse sentada aqui no banco. Quem frequentou na época dela sabe que ela gostava de sentar nesse cantinho, né? Então, muito obrigada, e vamos aí deixar para os nossos companheiros, né, que têm o dom da palavra, que eles possam trazer os estudos para nós. Nós agradecemos pela palavra. E antes da gente passar a palavra para o nosso irmão Pedro, só para, assim, às vezes podemos estar perguntando, né, porque hoje, né, que ainda não, já tem mais algumas semanas, mas foi devido ao encontro de confraternar e unificar, que será realizado em Campina Verde, né, no dia 16 de agosto, que seria realmente ali a data que nós estávamos assim, planejando de estar realizando esse estudo. Mas aí, pelo encontro, nós resolvemos antecipar a data. Né? E sem mais delongas, passando a palavra para o nosso irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus continue a nos envolver a todos neste momento. Ele apagou a luz aqui, mas não podem cochilar, né? Se cochilar. Não vai deixar, né? A sua luz não vai deixar. Bondade, hein? E que então Jesus nos ampare a todos, né? E que possamos sair daqui refletindo na oportunidade em que o Cristo nos concede a cada um de nós de nos beneficiarmos dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Nós lembramos aqui no início das falas do nosso querido Manuel Tiburcio, que sempre nos alertava dizendo que os encontros sempre eram planejados ou são planejados antes no plano espiritual. Então essa casa, que completa os seus 68 anos de idade, ela com certeza já estava no plano espiritual muito antes do que este momento. Então o planejamento é de lá para cá. E depois surgem então os nossos irmãos que vêm com a missão, com o compromisso de iniciar uma tarefa, um trabalho, aos quais nós aqui agradecemos, né, pelo empenho, a dedicação, a luta de cada um, para que nós estejamos aqui hoje comemorando. E o Manuel Tiburcio sempre nos dizia essa questão, e nos lembramos de uma fala dele que nos marcou em 2017 no encontro Vozes do Evangelho, que ele dizia que conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita já é uma parcela da felicidade. Então, nós estamos com essa parcela em nossas mãos, de termos a oportunidade de conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus. E aqui então nós trazemos um tema para as nossas reflexões, a missão e a importância da casa espírita. Porque é um momento de festa, mas nós, com os ensinos e os esclarecimentos dos Espíritos, precisamos entender que o nosso compromisso, ele é de empenho e trabalho com a doutrina espírita, em agradecimento pelas oportunidades que nós recebemos. Então, que nós possamos sair daqui, que é o nosso intuito, refletindo nas oportunidades e naquilo que nós podemos e devemos aproveitar com relação a esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem. E aí nós trazemos aqui uma reflexão com o Evangelho de Mateus,
capítulo 18, versículo 20, conhecido de todos nós, que ele nos diz: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Então nós precisamos refletir como que Jesus estará conosco nessa união, nessa reunião, onde 2 ou mais pessoas. Então nós já podemos imaginar de que será que basta apenas nos reunirmos para que o Cristo esteja efetivamente conosco? Então, nós recorremos, obviamente, ao nosso mestre Kardec, que na Revista Espírita de 1868, em dezembro, ele nos traz lá uma reflexão, um artigo, que ele já havia publicado parte dele em dezembro de 1864, tratando da comunhão dos pensamentos. E aqui em dezembro de 1868, ele revisita esse artigo, trazendo para uma reunião na Sociedade Espírita de Paris, quando ele, ali no dia das comemorações dos mortos, apresenta esse artigo: o Espiritismo é uma religião? E se nós, espíritas, estudássemos esse artigo, falo nós, espíritas, não envolveríamos numa discussão desnecessária de que se o Espiritismo é religião ou não. Basta estudarmos esse artigo que nós iremos compreender o pensamento de Kardec com relação a essa ideia. Mas aqui então nós vamos buscar o que ele nos diz lá: mas por que nos reunirmos? Kardec começa dizendo: não podemos fazer em particular o que cada um de nós propõe fazer em comum? Será que nós não podemos estar única e exclusivamente fazendo essa reunião individualmente? Qual a utilidade de assim nos reunirmos num dia determinado? Então, Kardec começa fazendo essas reflexões com relação à reunião. E ele então responde para nós. Jesus nos indica pelas palavras que referimos acima, que é justamente o versículo do Evangelho de Mateus, que ele fala de Jesus, que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E ele então continua: esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidos com o mesmo objetivo. Então, não basta estarmos reunidos. É preciso que estejamos reunidos com um objetivo único, a comunhão de pensamentos. E ele então continua: comunhão de pensamentos. Compreendemos bem todo o alcance dessa expressão? Então, o que é a comunhão de pensamento? Será que nós compreendemos bem o que quer dizer essa comunhão de pensamentos? Seguramente, até esse dia, poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação do espírito. Então, muitas vezes ainda, nós imaginamos que o pensamento é uma coisa vaga. O pensamento é muito mais do que simplesmente expressarmos a nossa vontade. O espírito tem a sua essência através do pensamento. Emmanuel nos diz no livro Roteiro, no capítulo Ante a Vida Mental, ele nos diz lá que o pensamento é coisa mensurável, é coisa que plasma aquilo que nós desejamos e aquilo que nós almejamos. E ele fala ainda que a humanidade é como, tanto os encarnados quanto os desencarnados, é como se estivéssemos em um palácio de vários andares, exercendo ali a nossa condição de pensarmos, aonde os nossos pensamentos irão somar-se, anular-se ou sendo equilibrados uns com os outros, através das nossas forças mentais. Então, o nosso pensamento, ele estará ampliando, ou sendo anulado, ou sendo reduzido, através das forças das quais nós estejamos nos situando.
Então vejamos a importância de que quando estivermos reunidos, estejamos com um fim único de pensamentos e propósitos. E aí nós devemos refletir, conforme podemos imaginar, que muitas vezes nós queremos vir à casa espírita, mas muitas vezes nós viemos assim para assumir um compromisso de apenas estar presente. Muitas vezes parece que vamos por obrigação, parece que dar a satisfação a alguma coisa íntima que nos impele a estarmos ali. Ou será que nós não deveríamos estar ali reunidos com propósitos de estarmos objetivados com a causa do Cristo? Então essa é a oportunidade, é isso que Kardec nos conclama, de estarmos reunidos em comunhão de pensamentos. Comunhão quer dizer reunião, um propósito. Então muitas vezes é essa dificuldade que muitas vezes encontramos em casas muito amplas, e Kardec nos esclarece isso, porque as pessoas têm propósitos diferentes, ideais diferentes. Então, qual é o nosso propósito? Qual é o objetivo do grupo da casa? Então é preciso que nós reflitamos. Estou lá em comunhão com os meus irmãos ou estou lá preocupado com as minhas questões pessoais? Então, se nós estamos nesse palácio, qual é a força do meu pensamento em união com os outros? Então vejamos a importância. E muitas vezes nós esquecemos de que Emmanuel nos alerta nessa lição do livro Roteiro, de que a força do pensamento divino, ela está ao alcance de todos nós. E que nós, ao buscarmos ampliar a nossa sintonia, seremos então antenas capazes de usar esse pensamento do amor divino em benefício daqueles que estão conosco. Então, se nós não nos situarmos, estarmos às vezes numa casa espírita ou num templo que seja, se os nossos pensamentos estiverem em outro lugar, nós não estaremos em comunhão de pensamentos. E aqui o Cristo não estará conosco. Porque nós não estamos com Cristo. Então é preciso que nós venhamos a refletir nessa proposta de sermos instrumentos pela força do pensamento, de auxiliarmos, porque a inspiração, a sintonia com os ensinamentos do alto estarão em sintonia com os nossos ideais e as nossas vontades. Então não basta estarmos fisicamente, é preciso que estejamos mais presentes nesse sentido. E Kardec então continua. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. Mas uma força puramente moral e abstrata é o que nós vimos com uma explicação de Emmanuel. Não, do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos a comunhão de pensamento. Então não é nada abstrato, o pensamento é força que plasma, é energia, é matéria que nós emitimos ou emanamos de nós mesmos. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual. E é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Então, a essência do espírito é o pensamento. Então, repetimos que Kardec aqui nos diz que para que o Cristo esteja conosco em nossas reuniões, é preciso que nós estejamos em comunhão de pensamento, para que o Cristo esteja presente nos nossos anseios, nos nossos desejos, naquilo que nós almejamos. E aí nós vamos entendendo a importância cada vez maior dessa comunhão. Porque sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Olha como que é importante isso. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado ao certo grau de energia. Então a vontade é o nosso pensamento idealizado, colocado em ação. Essa é a nossa vontade. É o pensamento transformado em força motriz. Olha como que é importante.
É pela vontade que o Espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Então, ao estudarmos doutrina espírita, nós vamos entender que o Espírito age sobre a matéria pelo seu pensamento. E é pelo pensamento que nós nos influenciamos uns aos outros. Então, quando nós estivermos reunidos, nós devemos vigiar os nossos ideais, os nossos pensamentos, aquilo que almejamos. Não basta irmos a uma casa espírita única e exclusivamente querendo receber. Só receber. Porque ao doarmos a nossa vontade através da energia do nosso pensamento, nós estaremos então auxiliando a espiritualidade, auxiliarmos uns aos outros e estaremos então nos beneficiando. Então por isso que o Cristo estará conosco nessa comunhão de pensamentos. Kardec então continua. Todas as reuniões religiosas, sejam qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. Com efeito, é aí que podem e devem exercer a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio, à medida que a religião se torna uma questão de forma. Então vejamos que quando nós permitimos que os rituais, aquilo que é automatizado, aquilo que não é efetivamente pelo nosso sentimento, torna-se uma coisa maquinal, uma coisa pura e simplesmente, conforme Kardec nos fala aqui, uma questão de forma. Então, que nós possamos refletir qual é o objetivo pelo qual eu estou indo a determinada reunião. Qual o meu anseio? Estarei eu ali presente com a comunhão de pensamentos? Ou estarei lá único exclusivamente marcando a minha presença? Muitas vezes ali com os pensamentos, lá, fulano, né, cicrano. Nós não fazemos isso, né? Nós nunca apontamos, nós nunca criticamos em pensamento, porque quando nós criticamos em pensamento, nós estamos plasmando energia. E fugimos dessa sintonia. Quando nós entendemos que alguém encontra-se em determinada dificuldade, que seja na sua vida cotidiana, estando aqui presente, é uma oportunidade de nós ali reforçarmos em pensamento energias positivas para que aquele irmão supere as suas dificuldades. Porque todos nós estamos em aprendizado. Uns mais avançados, outros menos. Nós não estamos no mesmo nível, sejam eles quais forem. Um dia nós estaremos numa situação mais difícil, outras vezes o outro irmão estará. Então nós não sabemos naquele dia como está o nosso irmão. Então nós não podemos emanar os pensamentos de crítica, de condenação ou de observações indesejadas. É preciso que aqui nós voltemos única e exclusivamente para os pensamentos em união com o Evangelho de Jesus. E Kardec então diz para nós, disto resulta que cada um, fazendo o seu dever, consiste na realização da forma, se julga quites com Deus e que os homens, desde que praticou uma fórmula. Então praticar uma fórmula não está quites com Deus. É preciso essa comunhão de pensamento, de ideais, de sentimentos, para assim vincularmos os nossos pensamentos. Resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com o pensamento pessoal, por sua própria conta e, na maioria das vezes, sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Fica isolado em meio à multidão e só pensa no céu para si mesmo. Então, muitas vezes nós estamos aqui repetindo, reforçando, que muitas vezes estamos aqui buscando o céu para nós mesmos. Mas essa é a proposta de estarmos reunidos com Cristo? É isso que nós precisamos nos refletir nos nossos anseios como espíritas, em oportunidade de estarmos vinculados a uma casa espírita, ou a um templo, ou a um culto. Por certo, não era assim que entendia Jesus ao dizer: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei entre elas.
reunidos em meu nome, isto é, com um pensamento comum. Mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, sua doutrina. Então vejamos aí a importância dos ensinamentos dos Espíritos, à luz do Evangelho, para que nós possamos então assimilar esses princípios, à luz do Evangelho de Jesus, para a nossa vida. Senão assim, nós não estaremos aproveitando a presença do Cristo. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? Qual é? A caridade em pensamentos, em palavras e ações. Mentem os egoístas e os orgulhosos quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus não os conhece por seus discípulos. Então não basta eu sair automaticamente, querer ir na reunião, sem o propósito, sem um íntimo que me movimente. Porque senão nós estaremos afastados dessa comunhão do Evangelho com o Evangelho de Jesus. Então vejamos a importância de refletirmos nesses ensinamentos de Kardec com relação a essa oportunidade, para que nos beneficiarmos e ao mesmo tempo sermos instrumentos em auxílio daqueles nossos irmãos mais necessitados. Emmanuel, no livro Trilha de Luz, nos traz umas reflexões importantes sobre as reuniões, ou sobre a reunião, nessa lição Reunamo-nos, quando ele diz: a reunião dos companheiros de ideal e de luta foi sempre um traço fundamental do Evangelho. Então, estarmos reunidos foi sempre um traço fundamental do Evangelho. Reuniu-se Jesus aos seus discípulos e a Boa Nova nasceu para a redenção das almas. Então, o Cristo começa o seu trabalho junto com os discípulos através de reunião. Então, a casa espírita não é única e exclusivamente a matéria, as paredes, os bancos. É, acima de tudo, união de pensamentos, de ideais, de sentimentos. E isso iniciou-se com Cristo, através da reunião com os seus discípulos, onde ele começa ali a trazer os seus ensinamentos, trazer as verdades, as revelações do seu amor para refletirmos. Reunir os seus discípulos nas catacumbas da oração, e a esperança e a solidariedade lhes traçou o caminho heróico à vitória da fé. Olha o quanto que é importante isso daqui, porque existe lá no livro Doutrina e Vida uma mensagem de Eurípides Barçanufo, no seu capítulo 2, com o título Mensagem, que ele fala para nós lá da importância dos trabalhos, dos esforços que os espíritas devem empreender, as lutas ao longo do tempo que nós devemos enfrentar, unidos uns aos outros, aqueles que vão à frente, desbravando os caminhos. Quantos irmãos vieram antes de nós, desbravando o caminho, as oportunidades, com dificuldades extremas de inaugurar uma casa espírita, de começar um trabalho, para que nós possamos aqui hoje estarmos nos beneficiando dessa reunião. Quantas lutas eles enfrentaram, preconceitos, impedimentos, muitas vezes revoltas, né? E enfrentaram, exerceram a tarefa para que nós nos beneficiássemos. E aqui, lembramos, conforme Emmanuel nos fala, das catacumbas. E Eurípides Barçanufo nos faz lá um convite: lembrai-vos dos companheiros dos tempos apostólicos. Eles não morreram, ressurgem das catacumbas, distantes para falar-vos da necessidade de servir até o fim. Então, o que eram essas catacumbas? Atualmente o Espiritismo, que revive Jesus entre os homens, não prescinde de semelhante culto à fraternidade. Então Emmanuel aqui nos conclama, nos convida a revisitarmos as catacumbas, a época de Jesus. E também Eurípides Barçanufo nos fala que
que nós lembremos dos nossos irmãos trabalhadores da época apostólica que se reuniam nas catacumbas com todas as dificuldades àquela época para ali vivenciar, ir ao encontro daqueles ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque eles não morreram. A doutrina espírita vem nos esclarecer. E hoje eles voltam para nos trazer os ensinamentos à luz da doutrina espírita para as nossas reflexões. E nós vamos então buscar Emmanuel no livro Ave Cristo, que relata para nós a essência desses templos do cristianismo primitivo. E nós hoje lembramos que a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, é aquele que deve buscar a essência dos ensinamentos do Cristo, na sua essência verdadeira, ao qual, se nós observarmos, nós estamos afastando. Nós, eu digo, o movimento espírita, de uma certa forma, tem afastado desse compromisso, dessas bênçãos de luz, buscando, muitas vezes, ensinamentos em fontes duvidosas, afastadas do Evangelho de Jesus, afastadas da codificação de Kardec, e que por facilidades, muitas vezes, que nós entendemos encontrar, nos leva a desvios desse caminho. E Emmanuel, então, nos diz que os cemitérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria. As catacumbas, que eram cemitérios onde ali se colocavam os chamados mortos, eram lugares de grande alegria. Por que que eles estão falando para nós revisitarmos a essência desses templos? Inquietos e desalentados na vida de relação, os irmãos inquietos, desalentados, que não tinham ali esperança, com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros. Então hoje nós temos facilidade. Naquela época era um risco total, nós sabemos. Eram condenados à morte. Mas mesmo assim, pela força, pelo anseio, pela busca, pelas inquietações, estavam eles lá com todas as dificuldades, enfrentando essas reuniões. Quantas luzes ali não estavam presentes? Dir-se-ia que ali, no lar dos mortos, que as tradições patriarcais habitualmente respeitavam, os seguidores do Cristo encontravam clima único, favorável à comunhão de que viviam sedentos. Abraçavam-se aí com indizível ternura fraterna, cantavam jubilosos, oravam com fervor. Será que as nossas reuniões hoje, eu repito, que aqui fazemos convites a reflexões, como espíritas, para que, aonde estivermos em comunhão com os nossos pensamentos, os nossos ideais, se estamos usando essas nossas forças em confraternização uns com os outros, ou com revolta, ou com descaso, ou com pensamentos duvidosos, ou com apontamentos de comportamento do irmão que fraqueja, que duvida, que tem dificuldade maior do que a nossa. Porque nós, será que somos espíritos sem dificuldades, sem imperfeições? Então é preciso que nós reflitamos aqui, porque a comunhão de que viviam sedentos de harmonia, de confraternização, de anseio conjunto para conhecer a Boa Nova. Hoje nós temos as obras espíritas para nos conduzir, nos instruir. E eles aqui, naquela época, dependiam de alguém que tinha alguma cópia, que conhecia alguma coisa do Evangelho de Jesus, para ali trazer, explicar. Então existia um anseio. Hoje nós temos uma enormidade de facilidades e que nós, muitas vezes, continuamos desperdiçando. Então são as reflexões que nós precisamos fazer. O cristianismo de então não se limitava aos ritos sacerdotais. Então uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitas vezes a gente fala que não temos os ritos. Mas será que as nossas ações do dia a dia não são ritualísticas? Será que aquilo que nós fazemos no nosso íntimo não é um ritual que contradiz os ensinamentos da doutrina espírita? Era um rio de luz.
e fé, banhando as almas, arrebanhando corações para a jornada divina do ideal superior. As lágrimas não surgiam na condição de gotas de fel incendiado, mas como pérolas de amor e reconhecimento, nas referências aos suplícios dos companheiros sacrificados. Então choravam, mas as lágrimas que rolavam naqueles rostos eram lágrimas de esperança, de fé, de amor pela causa do Cristo, pelo anseio de ali encontrar o consolo, a esperança. Não era aquela lágrima de desespero, de angústia e aflição. Então, quando os nossos irmãos que possuem ou que estão trazendo alguma dificuldade, vêm nos visitar na casa espírita, nós estamos acolhendo com os melhores ideais que nós podemos e devemos, ou estamos simplesmente cumprindo ali um protocolo ritualístico de estarmos presentes? Muitas vezes não damos nem atenção a uma dificuldade que um irmão vem, cumprimos aqui o trabalho da palestra, do passe. Muitas vezes a pessoa vai embora, não tem um acolhimento, não sabemos nem quem é. E repetimos, nós falamos, né, de forma coletiva. Não estou dizendo que aqui acontece porque eu não estou presente. Estou trazendo para as nossas reflexões. Qual é o objetivo de estarmos lá? Entendendo que muitas vezes um irmão desencarnado que está aqui conosco presente, que nos acompanha, merece receber de nós um pensamento, uma ideia que seja do bem, para que ele se toque junto conosco para a sua transformação, que encontre o consolo. Quantos irmãos vêm em dificuldade numa casa espírita e nós nem sabemos quem e o que ele busca? Cumprimos um protocolo e parece que está tudo resolvido. Então, não é esse o propósito que os primeiros cristãos buscavam. E não é o propósito aos quais nós devemos buscar. É o que a irmã nos fala. Revisitemos a importância das catacumbas na era apostólica, porque a essência do Evangelho estava ali presente. E é a que nós devemos buscar atualmente. Emmanuel, então, continua no Trilha de Luz. Reunamo-nos para a troca de nossas experiências, plasmando novos roteiros para a ação renovadora e santificante, que nos compete. Mas, qual aconteceu no princípio da divina mensagem do Cristo, reunamo-nos, aprendendo e auxiliando, trabalhando e servindo, para que, melhorando hoje a nós mesmos, possamos esperar amanhã pela terra melhor. Por isso que a missão da Casa Espírita, de educar, esclarecer, consolar, é para nós uma oportunidade de auxiliarmos o próximo através aqui do aprendizado, do auxílio, do trabalho, para podermos servir. E esse ensinamento é a essência daquilo que nós devemos buscar. E por que Emmanuel nos traz isso? É porque não tem outro caminho. Esse é o objetivo. Senão não necessitaríamos estarmos aqui reunidos numa casa para que os trabalhos de união de pensamento sejam voltados para a fraternidade, para o bem, melhorando-nos para que a nossa volta melhore. Nós não podemos esquecer que a lei de sociedade, ela é imperiosa para nós. É necessário. E aqui na Casa Espírita, nós vivemos em família. Então, qual é o propósito de estarmos aqui? Porque lá fora, muitas vezes, nós conseguimos permitir que as nossas máscaras estejam presentes. Mas, no nosso seio familiar é mais difícil. E na Casa Espírita, muitas vezes a gente tenta disfarçar. Mas as pessoas já nos conhecem. E muitas vezes nós almejamos, trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, mas não tem união, não tem a confraternização de sentimentos. Então, qual o propósito? O que nós vamos promover de trabalho nesse sentido? Se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são dispersos, são cada um por si. O próprio Kardec, lá naquele texto, fala que a união faz a força.
E a união dos pensamentos faz a força. Então é isso que nós precisamos compreender. E aí muitas vezes, aqui essa imagem para refletirmos, né, que muitas vezes nós encontramos, né, no movimento espírita, dia de cura, aqui pode ser qualquer outro trabalho que não tenha o esforço coletivo, individual, né? Se a casa espírita tem dia de cura, dia de tratamento, ou trabalho mediúnico, que seja, de consultas e tudo mais, forma-se fila, né? E no dia de estudo, a casa fica lotada, não fica? Não é assim? Não? Aqui não é assim? Também lá onde eu moro não é. Lá são 2, 3, tem dia que 1, 4, né? Mas o dia que tem lá um trabalho lá que não vem ao caso mencionar, que é uma luta, a casa fica lotada. Aí você fala, nossa, hoje o palestrante vai falar. De repente fala assim, aos nossos irmãos que vieram para tal coisa, me acompanhem. Aí o centro fica vazio. Não tem lugar de estacionar. Mas, a hora que você vai falar do Evangelho, estudarmos, todo mundo vai para uma outra sala. Por isso você já está lá para ver se... Poxa. Mas não estou conseguindo, Dudu. Não é possível. E aí, Inácio Bittencourt, no livro Vozes do Grande Além, manifesta, através da psicofonia de Chico Xavier, lá em 1955, Inácio Bittencourt, trabalhador da Seara Espírita, no Rio de Janeiro, um português que adotou o Brasil como pátria do seu coração. Ele era, desde os seus 20 anos, depois de ser assistido por um médium, onde ele tinha dificuldades de saúde, onde ele tem um contato com o Espiritismo, ele ali recebe os benefícios de resolver um problema de saúde, ao qual o acompanhava por muito tempo, e esse médium, por um trabalho lá, resolve o problema dele, e ele, indagando, questionando, mas como que isso acontece? Procura esse médium e pede explicações. E o médium diz para ele assim, estude o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos que você encontrará a sua resposta. Então esse é o trabalho. Estude o Evangelho e o Livro dos Espíritos que você encontrará a sua resposta. E ele então torna um trabalhador da seara espírita, exercendo atividade e também a mediunidade de cura. E ele então trabalha até os seus 80 e poucos anos de idade, foi vice-presidente da FEB, e ao retornar aos planos espiritual, em algum tempo depois, manifesta e traz essa mensagem para que possamos refletir. Ele diz para nós que, ao voltar ao plano espiritual, as filas que ele encontrava de necessitados era tão grande quanto aquela que ele encontrava quanto aos encarnados. Então ele percebeu que não bastava ofertar ali, única e exclusivamente, o trabalho das curas para os irmãos. Porque ao voltarem ao plano espiritual, continuariam sedentos de amparo, de auxílio, que só encontram no Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes nós queremos a facilidade, o auxílio, mas e o nosso esforço? E o nosso empenho em transformação? Então ele nos fala, é por essa razão hoje, reconhecemos que acima do remédio do corpo, temos necessidade de luz do Espírito. Então ele que trabalhava com a mediunidade, veio nos alertar que chegando no plano espiritual, reconhece e vem nos alertar que acima de tudo, acima do remédio do corpo, temos a necessidade de luz do Espírito. Sabemos que redenção expressa luta. O que é redenção? É a reorganização, é a reparação da nossa conduta, é uma retomada na nossa caminhada. E isso não se dá sem luta. Não se encontra essa redenção, essa mudança, sem a nossa mudança individual, a nossa mudança pessoal. E nós temos o benefício de podermos nos reunirmos à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos necessários para aprendermos, para nos instruirmos, para aprendermos a praticar repetidamente
as lições, os ensinamentos, até que aprendamos a praticar automaticamente, com disciplina. Então esse é o propósito, porque nós somos espíritos teimosos, somos espíritos repetentes. Mas se nós já somos espíritos repetentes, conscientes, agora é a hora de esforçarmos um pouco mais, buscarmos essa luta. E ele então continua: e que resultados colheremos no combate evolutivo se os soldados e obreiros das nossas empresas de recuperação jazem desprevenidos e vacilantes, infantilizados e trôpegos? Então, se nós, os espíritas, vinculados à casa, continuarmos infantilizados, vacilantes, desprevenidos, trôpegos, o que esperar? Olha o alerta que ele nos traz, para que nós possamos refletir. O que eu estou realizando? O que eu estou contribuindo? O que eu estou, como eu estou aproveitando? Então é essa reflexão que nós devemos levar, que nós devemos almejar. Nas vastas linhas da nossa fé, precisamos armar-nos de conhecimento e qualidade que nos habilitem para a vitória nas obrigações assumidas. Olha só. Então, não basta, porque senão nós vamos continuar buscando anestesias, remédios, sempre buscando os paliativos que não irão nos curar. Irão pura e simplesmente aliviar as nossas dores, as nossas aflições, as nossas amarguras. Porque é necessário uma transformação íntima, é necessário um empenho, buscar através do entendimento, do aprendizado, do discernimento, da compreensão. A doutrina espírita é essa luz que nos conclama a entendermos o Evangelho de Jesus, para ao internalizarmos esses ensinamentos, que passemos a sentir, a vibrar e automaticamente encontrar a verdadeira cura que nós devemos almejar. Conhecimento que nasça do estudo edificante e metódico, e qualidade que decorra das atitudes firmes na regeneração de nós mesmos. Devotamento à lição que ilumine a atividade que enobreça. Então, devotamento à lição. Então, é empenho, é dedicação, é comprometimento. Por isso que o Cristo, através do Espírito da Verdade, que é a mesma essência, está lá para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque sem a fraternidade, sem a comunhão de sentimentos, sem o amor, nós não estaremos unidos em comunhão com Cristo. E a instrução nos esclarece, nos orienta, nos dá o norte de que necessitamos para mudarmos intimamente. E Emmanuel, no livro Cartas do Coração, nos lembra lá, numa mensagem que ele envia a um centro espírita do Rio de Janeiro, chamado Aliança do Divino Pastor. E aqui Emmanuel nos traz também novas reflexões para que aquele grupo ali, nascente com um pouco, na época, 1952, alguma coisa assim, que essa mensagem de 55, acho que a Casa Espírita estava ali completando os seus 10 anos aproximadamente de existência. E Emmanuel manda esse recado: não basta organizar o intercâmbio comum entre os dois planos, o dos encarnados e o dos desencarnados, nem positivar simplesmente a sobrevivência individual do homem, além da morte, sem qualquer atividade digna por sublimar-lhe a personalidade. Imprescindível eleger um padrão luminoso que nos descortine a meta e nos oriente as tarefas, conjugando-as no sentido da perfeição. Então não basta buscarmos fenômenos. Por quê? A era dos fenômenos, ela já foi para que chamasse a atenção da coletividade, para que entendesse ali o caminho de comunhão entre os dois planos. Agora é a hora de nos evangelizarmos. É a hora de nos comprometermos com a essência do Evangelho de Jesus. E eu não estou dizendo que o trabalho mediúnico não é importante.
ele é importante desde que a casa esteja sustentada no Evangelho de Jesus. Porque senão será somente fenômeno. É o que Emmanuel fala, não basta organizar esse intercâmbio, se não houver a comunhão de pensamentos e sentimentos junto com Cristo. Senão nós estaremos únicos, exclusivamente vinculados a fenômenos. E esse padrão temos nós outros no Cristo vivo e soberano, que deve legislar no reino de nossas almas antes de estender o seu domínio de amor ao vasto império de nossos interesses e aspirações, do círculo isolado. Abramos o santuário de nosso espírito ao Senhor, para que os seus sublimes desígnios prevaleçam em nossas experiências. Então, repetimos, é estarmos com Cristo em comunhão de pensamentos, de sentimentos, para que venhamos a aproveitar a essência do seu Evangelho. Melhorar buscando a inspiração dos corações mais sábios e mais amorosos que os nossos, a fim de servirmos com mais eficiência e segurança àqueles que ainda se encontram menos esclarecidos e menos sensíveis ao amor que nós mesmos. Quantos irmãos possuem dificuldades e que muitas vezes nós não damos a atenção devida, o esclarecimento necessário, não aprofundamos nas lições que o Evangelho de Jesus nos apresenta com o esclarecimento desses irmãos maiores. Quantos desperdícios nós estamos cometendo de não aproveitarmos o Evangelho de Jesus em benefício de nós e dos nossos irmãos que estejam menos esclarecidos do que nós. Que nós mesmos é sobretudo o trabalho mais imediato, a fim de que o nosso concurso evangélico não se confine aos círculos brilhantes da palavra fantasiosa. Então, busquemos, através dos conhecimentos sérios, profundos da doutrina espírita, do comprometimento com o trabalho, com a causa espírita, com a base de Kardec, com a base de Chico. Porque senão nós estaremos pura e simplesmente no mundo das fantasias, que nós vivenciamos durante séculos. Então são oportunidades que nós desperdiçamos. E aí lembramos de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que ele nos traz aqui essas reflexões para que possamos, lá na lição Doutrina Espírita, onde ele fala que as religiões possuem as suas parcelas da verdade, o seu nível de esclarecimento, de conhecimento, mas a doutrina espírita nos aprofunda nos conceitos, no ensinamento, no entendimento do Evangelho de Jesus, para que possamos nos beneficiar. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há liberalidade e entendimento. Há quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Quantas práticas estranhas nós estamos permitindo às casas espíritas, que não é espiritismo. Quantas práticas nós estamos trazendo como se fossem permitidos, à luz da fraternidade, aceitar. A doutrina espírita está empenhada em nossas mãos. O que eu estou realizando com essa oportunidade de trabalhar? Será que nós imaginamos que essa oportunidade é só para agora? A seara do Cristo ela é grande, ela é gigante. O que vem pela frente? Quais são as oportunidades de trabalho que nós poderemos encontrar quando, de fato, a doutrina espírita estará amplamente aceita pela coletividade? Porque nós sabemos que existem ainda povos que não aceitam nem o Cristo. Mas a seara do Cristo, ela é grande. Foi lido aqui para nós, os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas, ide e pregai. Quando será para nós verdadeiramente essa oportunidade de trabalho? Será que nós não estamos sendo preparados aqui agora para uma oportunidade mais adiante? Um compromisso mais efetivo?
Será que nós não nos matriculamos agora para que depois tenhamos a condição, com a liberdade que a doutrina espírita nos traz hoje, para vincularmos mais efetivamente ao trabalho do Cristo mais adiante? Porque senão nós continuaremos muitas vezes fadados ao encontro do fenômeno, ao afastamento da essência do Evangelho de Jesus. E aqui lembramos, lá no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, quando ele traz lá no seu prefácio, Pontos e Contos, algumas reflexões para nós e traz uma história contada por um escritor, poeta, educador americano do século XIX, Henry Longfellow, que ele, acho que o nome é esse mesmo, que ele traz essa historinha contada por esse escritor, que ele diz que um monge, no seu convento, ali todos os dias, no seu quarto, no seu cubículo, entrava em oração fervorosamente, pedindo que o Cristo pudesse visitá-lo. E assim foram anos e anos que ele, em oração, pedia a presença de um Cristo. Um dia ele acorda ali de madrugadinha, começa as suas orações e eis que o Cristo lhe aparece. Ele então cai de joelhos, começa a chorar de alegria. Graças a Deus as minhas preces foram ouvidas. Quando ele estava ali no êxtase daquele encontro, toca o sino do convento, avisando que os trabalhos estavam esperando para que ele pudesse então realizar o seu trabalho. Os necessitados e os aflitos estavam lá à porta do convento para serem auxiliados. E ele então fica em dúvida. Ali, fico com Cristo, que eu sempre almejava, ou eu vou para a atividade? E ele então pensa naquela fração de segundos, mas resolve ir para a atividade. E assim ele vai, contrariado, contrafeito, pela oportunidade que ele estava desperdiçando ao encontro do Cristo. Mas o trabalho lhe convidava para que lá ele pudesse estar presente. E ele então realiza o seu trabalho, assistindo os irmãos, os companheiros, por horas de trabalho. E ele retorna então à sua cela pequenina. Quando ele volta, eis que ele encontra Jesus novamente o aguardando. E ele então cai de joelhos novamente, chorando copiosamente, e Jesus simplesmente diz para ele: meu irmão, se você tivesse ficado, eu teria ido. Então Cristo continua nos aguardando, continua nos esperando. A realização do nosso trabalho, da nossa atividade, empenhado com Cristo. Ele estará lá conosco, nos aguardando. Mas se nós permanecermos inativos, se nós permanecermos contemplativos, sem o empenho, sem a dedicação com o Evangelho de Jesus, nós estaremos perdidos. Me lembro aqui e faço um testemunho que me consome, pessoal, de longo tempo, que muitas vezes a gente fica pensando, né? Quando eu residia ainda em Catalão, quando eu levei um puxão de orelha do seu Brás, que eu estava ali empenhado com as minhas atividades de trabalho, buscando ali outros compromissos que não eram necessários no campo material, e ele me convida então a refletir no meu compromisso com a doutrina espírita. E vou eu então buscar lá a Casa Espírita com mais efetividade. E fui participar de um trabalho de sopa, um certo dia, como sempre fazia pelas manhãs lá do sábado, né? E lá o trabalho era exclusivamente da sopa. E as crianças ao entorno do centro, que era um posto de assistência que tinha vinculado a uma casa espírita, fechavam o seu portão ali para que as pessoas ficassem do lado de fora, aguardando o momento de entrarem para consumir a sopa. Mas as crianças, como sempre, são sempre efusivas, espalhafatosas, e eu ali, naquele momento, né, empenhado com a causa do Cristo, tinha lá um garoto dos seus 10 anos, que era aquele santo, né, aquele anjo. E ele subiu em cima do muro, pulou para dentro do centro, do espaço, e eu generosamente catei ele pelo braço e botei ele para fora.
arrastando, né? Que não é o lugar e tal, seguindo ali aquela ânsia de querer resolver o problema. Pus ele lá fora do portão e o olhar dele me marca até hoje. E aí eu fui entender quem era aquele menino. O bairro era um bairro que estava envolto a um presídio. Essa criança era espancada, era maltratada em casa. E eu fiz a mesma coisa. E aí eu fui refletir, o que eu posso fazer? Cheguei em casa, fui refletir. No final de semana seguinte, peguei um livro de parábolas de Jesus para as crianças e fui eu, esperançoso, né? Procurei aquela criança, pedi desculpas para ele, e ele olhava para mim com o mesmo provavelmente o olhar que ele tinha em casa pelo tratamento que ele recebia. E para me martelar ainda mais, um companheiro, quando viu eu lá reunido com aquelas crianças, como se fosse um espírito evoluído, depois ele chega para mim e falou assim: nossa, mas que exemplo que você é, que bondade que você traz para nós, trazendo essas crianças aqui, trazendo para eles esses ensinamentos. Mal sabia ele que aquilo me corroía por dentro, né? Então, na verdade, era pura e simplesmente uma aparência naquele momento. Mas que eu espero que ele tenha aceitado as minhas desculpas. E fica o aprendizado, né? Se você me permite, eu acho que eu vou falar uma bobagem muito grande. Mas eu tenho que falar, estou sentindo que eu tenho que falar. Quando nós morávamos em São Simão, em 75, 76, em Araguari, 84, 85, os centros espíritas ficavam cheios. Os estudos de quem estava sentado aqui participavam. Hoje eu vejo, e é uma coisa que eu debatia muito com meu pai, hoje você vai no centro, você não pode abrir a boca. Justamente. Você leva a criança para o centro, a criança não pode participar. Os jovens hoje gostam de cantar. Meu pai, em São Simão, participava, não me lembra, do coral. Hoje não tem coral no centro. Então, acho assim, é muito importante o que você está falando, mas eu sei que tem gente importante no espiritismo aqui dentro que precisa repensar essa questão do centro. Não é a pessoa ficar só na frente falando e os daqui de trás ficar cochilando e não participar. Com certeza. O centro que eu frequento, não vou falar o nome, lá em aliás, vou falar, Aurélio Agostinho. Às quinta-feiras, às 3 horas da tarde, a gente tem um estudo do livro, são 3 livros. O Segundo Espiritismo, o Evangelho, e agora a gente está estudando o Céu e o Inferno. Primeiro começou com 4 pessoas. Hoje a gente teve que passar na casa da sopa que não está cabendo. Mas as pessoas participam. Então, o que eu acho que falta para o Espiritismo é isso. Justamente. Mas muitas vezes existe isso. Sim. Aqui mesmo, a gente vem e tem um monte de criança ali e gente super preparada, que dá atenção, que Sim. evangeliza, que eu percebo assim, que está havendo esse engajamento. Entendeu? Sim. Tem pessoas muito preparadas. Por isso que nós não podemos, por isso que eu falei no início, eu não conheço o que acontece aqui especificamente. Mas de uma forma geral, se nós observarmos o movimento espírita, talvez aqui na região seja menos, mas onde eu estou, é isso que a Beatriz está dizendo. É muito automatizado. Teve uma festividade que eu não me lembro de que foi. Teve um teatro das crianças, Sim. eles cantaram. Foi assim.
Era tudo sobre o Evangelho, mas foi em forma o quê? De arte, de teatro, de música. Tinha um rapaz até que faz palestra, que tocava violão, as crianças cantavam. Então, eu acho que aqui, pelo menos, está havendo essa evolução. Que bom, e continue, por isso que as nossas reflexões. E que nós aproveitemos as oportunidades e voltemos a ampliar as oportunidades das pessoas participarem, a trazerem a sua necessidade. Aqui, já terminando, lembro-me de uma casa espírita que frequentávamos lá em Rio Verde, e o dia era de estudo. E se nós, no dia que nós estávamos lá, aparece lá uma moça, uma mulher, levada por uma outra companheira, que ela não demonstrava nada que pudesse estar fora do normal. Ela estava no nosso grupo de estudos, ali com 10, 15 pessoas. E de repente, quando nós começamos a estudar o assunto que era pertinente ao estudo, ela faz uma pergunta ou duas perguntas direcionadas a um caso pessoal. O que nós fizemos? Fechamos o livro e vamos escutá-la. Ela estava num conflito tão grande que disseram para ela numa casa espírita da cidade lá que se ela não se comprometesse com o trabalho mediúnico da casa, as forças espirituais iriam prejudicar os filhos dela. Ela estava em desespero. O que eu faço agora? Então, se nós ali parássemos na hora, não, agora não é hora, o nosso comprometimento é com o estudo, e não dessemos atenção de ouvi-la, de deixar ela manifestar-se, o que nós estamos fazendo ali com o Espiritismo? Então, naquele dia, nós fechamos os livros, fomos ouvi-la e esclarecê-la, porque dali para diante, o que poderia acontecer? Então, é isso que nós precisamos entender, a essência de auxílio, auxiliarmos uns aos outros, estarmos preparados para perceber. Por isso precisa estudar. Sem estudo nós não estaremos esclarecidos. Então, concluindo aqui com Emmanuel, ele fala: dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Porque depois nós não sabemos quando teremos novas oportunidades e quais são as consequências que nós encontraremos pela frente pela nossa indiferença, pelo nosso descaso com os ensinamentos do Cristo. Então vejamos que a oportunidade está presente para nós. E dignificar assim a doutrina que nos consola e nos liberta é exercermos a atividade de ação das palavras, dos sentimentos, em benefícios uns dos outros. Sejam nas casas espíritas, que aqui é a nossa fortaleza, é aqui que nós devemos construir o nosso conhecimento, a nossa essência coletivamente, para vivenciarmos o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, na nossa existência. Que o Cristo continue nos abençoando, nos amparando, nos envolvendo a todos, e que nós possamos, então, com empenho, dedicação, compreensão necessária, o empenho, dignificarmos o seu Evangelho através da nossa ação, através do nosso empenho, do nosso comprometimento, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa condição de esforço, de luta, para superarmos a nós mesmos e fugirmos desses crimes do pensamento, que nos envolvem, nos arrastam para dificuldades ainda maiores daquelas que, porventura, nós já cometemos em outros momentos da nossa jornada. Que o Cristo nos ampare, nos envolva a todos. Muito obrigado por tudo.